Quero, nesta manhã, compartilhar com você um texto que está na primeira carta que Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, ou primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, e é muito interessante, se você quiser ler depois esta carta como um todo, porque Paulo tem uma expressão de gratidão, de carinho, de amor por estes irmãos, uma vez que ele, em um determinado momento da história, na sua vida, ele passando por uma situação de muita tribulação, ele estava vindo de uma perseguição terrível em Filipos, e esses irmãos de Tessalônica, então, eles agora estão ali abençoando, servindo, cuidando do apóstolo, e depois, então, posteriormente, ele escreve esta carta a esses irmãos de Tessalônica, lembrando e agradecendo e expressando o seu carinho, sua gratidão pelo cuidado que aqueles irmãos tiveram com ele naquele período de tanta tribulação que ele estava vivendo. E agora, então, no capítulo de número 3, ele diz, a partir do versículo de número 11, e é um texto, como eu sempre tenho dito aqui, amados, eu preciso falar isso, desculpa se às vezes isso fica repetitivo, mas, gente, às vezes a gente conversa com as pessoas e tem aquela coisa assim, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou crente, eu sou protestante, eu sou ateu, eu sou presbiteriano, eu sou da comunidade, eu sou batista, eu sou da assembleia, eu sou budista, eu não creio nas filosofias, né, das plantas. Irmão, a sua religião, minha religião, isso não tem valor nenhum para Deus. Eu sei que às vezes isso pode parecer uma coisa agressiva ou que possa dar a entender um demérito para as religiões, mas não é. Para Deus, nenhuma religião tem valor. Religião, instituição nossa, humana, não. Ele nos respeita, porque elas trazem características, elas trazem a maneira de viver, conviver, se relacionar. Ok, não vou entrar no mérito. Mas, por favor, daí a gente entender, ou querer crer, ou pensar que alguma religião possa ter poder para agir em nós, nos transformar, não tem, gente. Somente Jesus Cristo liberta. Coloque isso aí no seu coração, na sua mente. Nenhuma religião tem poder para libertar, transformar o homem. Jesus Cristo é o único, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo, que nos liberta, que nos transforma, que nos faz novas criaturas. Então, em 1 de Tessalonicenses, capítulo número 3, a partir do versículo número 11, Bíblia, gente, vamos nos ensinar na Bíblia, não importa a sua, a minha religião. Esquece um pouquinho a religião agora, ok? Esquece um pouquinho sua tradição religiosa, veja a Bíblia. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, olha a oração dele, olha o desejo dele, dirijam-nos o caminho até vós. Ele está dizendo, eu dependo, eu vivo totalmente na dependência dele, deste Deus, deste Pai maravilhoso. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Meu amado, precioso irmão, eu não sei como pode ficar mais claro do que isso. Às vezes eu fico aqui falando, depois eu confesso que eu me arrependo de não ter parado um pouco mais para só meditar nas Escrituras. Peça ao Espírito Santo agora, e no seu Espírito, peça ao Espírito Santo, me revela essa verdade tremenda e maravilhosa, Espírito Santo. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Ou seja, a Bíblia está mostrando para mim, para você, claramente, que Deus, por meio do seu Espírito Santo que habita em nós, nos faz crescer
que este amor dele, que está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, pode e deve crescer e aumentar nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Eu fico muito empolgado com isso. Hoje pela manhã nós convocamos a nossa liderança para uma semana de oração e de jejum em 2 turnos na nossa comunidade, às 7 da manhã e às 18h15. E eu estou participando das 2 reuniões. E hoje pela manhã nós estávamos lá reunidos e o nosso querido Jorge, este amado, precioso irmão, pastor, discípulo, discipulador, mentor, é um homem que tem a minha vida ligada à vida dele. E hoje pela manhã ele estava agradecendo a Deus pela comunidade, pela vida dos pastores, dos líderes, daquilo que Deus começou a fazer na garagem da casa da minha mãe, porque nós estamos nos reunindo nesses dias no nosso subsolo lá na nossa comunidade, que é um lugar muito amplo, então que dá para nós mantermos todos os cuidados que devem ser mantidos quando nos reunimos. E ele agradecia pelo nosso crescimento e maturidade espiritual. Que coisa linda! E a gente pensar que há 32 anos atrás, nós começamos 33 anos atrás, reunidos em uma garagem da casa da minha mãe, e agora estávamos ali naquele mesmo local, numa garagem, reunidos para louvar, agradecer a Deus, clamar pela terra e por tudo que Deus tem feito. Mas veja que coisa linda, nós crescemos. A Bíblia está dizendo para você e para mim, olha, você vai crescer, não se preocupe, não se culpe, não permita que as falhas, os erros, os tropeços, as quedas, os próprios pecados que muitas vezes você e eu cometemos na nossa caminhada cristã, nos impeça de continuar crescendo, porque Deus prometeu, e aquele que prometeu é fiel, e Ele prometeu para você e para mim, vocês vão crescer. A minha oração é essa, diz o apóstolo Paulo, e tem sido a minha oração por mim e por você, que nós como igreja, como cristãos amados, como corpo de Cristo. Outro dia tinha uma moça, não me lembro, uma jovem senhora, deve ser, Kelly, estava aqui, e ela dizendo, eu não estou mais na comunidade, eu posso participar do encontro com os casais? Por favor, deixa eu dar uma notícia para você, a Comunidade da Graça, ela tem uma visão, tem um propósito de vida, de existência, estamos aqui para amar, servir as pessoas, acolher, receber, mas a Comunidade da Graça é uma parcela da Igreja de Cristo sobre a face da terra. Porque a igreja é uma só, meu irmão e minha irmã. As denominações podem ser muitas, mas a igreja, o corpo de Cristo, é um só. E você e eu somos membros do corpo de Cristo, não importa onde nós estejamos congregando. O importante é congregar. Agora, mais importante do que congregar é entender que a congregação faz parte do corpo de Cristo. Então, o apóstolo diz, o Senhor vos faça, o Senhor é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo o seu poder. Então ele está dizendo, olha, o Senhor vos faça crescer e aumentar, vai não só crescer, vai aumentar no amor uns para com os outros, na relação da igreja, do corpo de Cristo, mas ele mostra que este amor vai se expandir, aí ele diz, e para com todos os nossos relacionamentos, todos os nossos vínculos serão permeados, serão firmados, enraizados, pautados no amor de Deus que está derramado nos nossos corações, como também nós para convosco, a fim, olha irmãos, o amor aumenta, o amor cresce, os relacionamentos são vinculados em amor, em aliança. Sabe, gente, aliança não é algo que você celebra por causa do tempo. Às vezes a pessoa passa 10, 20, 30 anos com você e ela não tem aliança com você, haja visto o que acontece em muitos casamentos. Muitos casamentos, as pessoas vão lá no altar, diante do padre, do pastor, ou diante do juiz de paz, ou onde for, e dizem, não, eu prometo ser fiel, blá, 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 e depois quebra aliança com 20, 30, 40 anos de casamento, gente jogando sua vida conjugal, sua família,
jogando fora por causa de uma aventura tola, ridícula, por causa de aventura com um prazer que não dura nada. E depois, muitas vezes, na maioria das vezes, se arrepende porque jogou não só o casamento, não só desfez-se da sua família, mas principalmente porque perdeu a essência da vida cristã, perdeu a essência da vida de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então lembre-se, este amor de Deus que nos faz crescer e que cresce em nós, através de nós, dos nossos relacionamentos, celebra uma aliança de fidelidade, uma aliança inquebrantável. E ele diz que este amor crescendo nos vínculos destes relacionamentos, ele tem como propósito a finalidade, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Oh, meu irmão, eu brinquei ontem com o Wembley, nós fomos para a reunião das 18h15, e aí encontrei com o Pedro, a Martinha lá na porta lá, e a gente estava conversando alguma coisa, e eu comecei a dançar lá, e brincar lá com a Áurea e com tudo, e ele falou, ó, tá filmado. Eu falei, pode publicar minha dancinha que eu fiz, agora tem problema, não, brinquei com ele. Aí ele estava zoando, eu falei, ô Wembley, na minha vida, o que eu estou buscando a cada dia é que tudo que eu fizer no oculto, no fechado, no privado, possa ser publicado nos telhados. Claro que eu não estou falando da minha vida particular, no sentido, né, de outras ou coisas íntimas, mas eu estou dizendo, no meu dia a dia, que nós não precisamos ter vergonha de nada, nós somos quem somos, nós não precisamos ficar dando satisfação aos homens, nós damos satisfação a Deus, nós prestamos contas a Deus. Então a palavra de Deus diz assim, olha, o coração de vocês deve ser confirmado em santidade, porque santidade, justiça e pureza, meu irmão e minha irmã, não é virtude do cristão. Deixa eu dar uma notícia para você, é obrigação. Eu falei outro dia, meu pai não teve os princípios cristãos que eu hoje estou vivendo, mas ele estabeleceu alguns princípios na minha vida, e um deles é trabalho e honestidade não é virtude, é obrigação. Eu cresci com isso, me ensinando. Trabalho, ele me deve muito do tanto que eu trabalhei mais do que eu deveria. Porque eu aprendi isso, para mim é uma dificuldade não trabalhar, não fazer as coisas. Porque desde pequeno ele falava comigo, trabalho e honestidade não é virtude, é obrigação. A pessoa não tem que se gabar porque ela trabalha, porque ela é honesta. Isso é obrigação do homem. Então, você ser santo, você ser puro, você viver em justiça diante de Deus, é o caráter de Cristo. É a vida normal cristã, gente. Vida normal cristã é viver em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. O que é a vida normal cristã? É você amar ao seu próximo como Cristo te amou. Isso é vida normal cristã. O que é vida normal cristã? É você perdoar ao seu próximo como você foi perdoado por Deus em Cristo Jesus. O que é vida normal cristã? É viver em amor uns com os outros e para com todos, porque se possível for, tende espaço com todos os homens. É verdade que tem muita gente que quer ter atrito, conflito, rixa, briga, discórdia conosco. Eu não vou brigar com ninguém, mas eu também não sou obrigado a ficar aturando ninguém, não sou obrigado a ficar sendo capacho de ninguém, sendo humilhado, sendo desprezado, sendo rejeitado e viver com isso na minha alma. Oh, coitado de mim, sou rejeitado, não vou ser feliz. Não, quem quiser viver comigo, glória a Deus, vamos ter junto. Quem quiser me amar, maravilhoso, quero amar e vamos amar uns aos outros. Mas se não quiser, quem quiser me odiar, que odeie. Eu vou continuar te amando e te abençoando, porque a Bíblia manda, eu vou continuar te abençoando. Vida normal cristã é isso, gente. Isento de culpa. Porque quem ama, libera amor, libera perdão, não traz para si culpa, não traz para si peso. Estou com a consciência pesada. Quando você trai alguém, quando você machuca alguém, quando você deseja mal para alguém, no final você sabe que a culpa vem, né? Não tem jeito, que isso é uma questão genética, de formação de DNA, porque Deus não nos criou para o ódio. Deus não nos criou para desejar o mal. Isso quem fez foi o pecado, e isso nos acusa, nos culpa. Por isso que você e eu temos que ficar livres da natureza carnal, livres do velho homem, livres do pecado, livres das garras do império das trevas. Falamos sobre isso semana passada, acompanhe lá as lives de quinta e sexta principalmente.
Então, você tem que ficar livre. E uma vez livre, você não traz culpa. Na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos, hein? Lembre-se disso. Livres de culpa diante de Deus, nós podemos viver em santidade. Finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, olha a expressão prática, eu amo isso aqui, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. É a vida cristã, gente. A Bíblia serve para nos orientar na vida cristã, no dia a dia, como nos relacionamos uns com os outros. E agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo, crescendo, aumentando cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções os demos da parte do Senhor Jesus. Gente, Paulo simplesmente cumpriu aquilo que ele ouviu do Senhor. Ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Isto é uma promessa tremenda, meu irmão. Ao invés de você investir tempo cuidando de si, invista tempo cuidando do próximo. Porque quando você cuida do outro, Deus cuida de você. Quando você abençoa o outro, Deus abençoa você. Quando você cuida, quando você ensina, quando você protege, quando você orienta o outro, Deus guarda, protege você. A promessa é essa: e eis que estarei convosco todos os dias. Então, bem-vindo, bem-vinda a esta terça-feira em que o Senhor está com você. Será um dia abençoado. E lembre-se, ainda que seja um dia atribulado, será um dia abençoado, porque a tribulação produz perseverança. Pois esta é a vontade de Deus. Por favor, 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3. Se você chegou agora, por gentileza, não perca a leitura deste texto aí. Eu vou aguardar você abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, onde você quiser. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus. Então vamos lá. Aqui na minha Bíblia, gente, está marcado, está grifado. Eu estou usando o iPad, está destacado aqui. Você podia destacar isso aí na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Destaque isso aí, vai fazer bem para você. Se você não abriu, abra aí. 4, 3. E nós vamos ler agora. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É a vontade de Deus que você seja santificado, separado para Ele. Isso é ser santificado, ok? Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de sensualidade, de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Viver no pecado é uma dica, um sinal forte de que não conhecemos a Deus. E que nesta matéria de viver em santidade, de viver livre da prostituição, livre do pecado, nesta matéria em ter o seu corpo dominado por você, mantendo-o em santificação e honra, porque, meu irmão, deixa eu dar uma notícia. Deus nos liberta do pecado, mas quem resiste ao pecado somos nós. Vou repetir para você. Deus nos liberta da escravidão, do domínio, da autoridade do pecado nas nossas vidas, arranca de dentro de nós. Mas a tentação, o desejo, continua no nosso corpo, na nossa humanidade, nos nossos olhos, olfato, nos nossos ouvidos, continua na nossa mente com os dardos inflamados do maligno,
continua na nossa natureza humana, finita, limitada, ok? Nós continuamos sendo tentados. Mas agora não vem sobre nós tentação que nós não possamos suportar. Antes, com a tentação, Deus nos dá o livramento, o escape para que possamos suportar a tentação, o desejo. Cada um saiba manter o seu próprio corpo dominado. Desejo vem, mas ele não tem poder para nos levar ao pecado, a não ser que nós o concebamos no nosso coração. A tentação nunca é pecado. Pecado é você ceder à tentação e concebê-la no seu coração. Aí você dá lugar ao pecado. Aí você concebe, você gera, você agora desenvolve o pecado. Então a Bíblia está dizendo, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto, versículo 7, meu irmão, não estou inventando nada. Ah, agora ele é crente, ele é santinho. Não, ele é santão. Que santinho? Santinho que é que sai para lá, pastor. Santão, o santo dos santos habita dentro de mim. Aquele que é santo e me santifica pela sua palavra habita dentro de mim. Aquele que é o santo em toda a sua história, existência e ser habita dentro de mim. Eu devo ser santo em toda a minha maneira de viver. É santo mesmo, pecador, não senhores, pecador eu era, agora eu sou santo, porque o santo vive dentro de mim, porque o santo crucificou o pecador, aniquilou o pecado, destruiu, destronou principados e potestades, me fez livre para viver diante dele, sim, em santidade, em justiça perante ele todos os dias da minha vida. Porquanto Deus, versículo 7 de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Se tiver algum artista aí, pode pintar, pode desenhar, porque mais claro do que isso, eu não consigo ver. Mais claro do que isso, ser santo, ser separado, viver em santificação. Dessarte, versículo 8. Quem rejeita estas coisas, portanto, consequentemente, tem uma consequência. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Mais claro, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Está instruído ou não está? Olha, gente, não é por nada não. Mas já tem alguns anos que Deus tem nos chamado a atenção para esta verdade. Que o amor é o fundamento, o amor é a base, nós devemos nos amar uns aos outros, servir uns aos outros, abençoar uns aos outros. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e, na verdade, estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Verdade, é a oração que o Jorge hoje fez lá na comunidade. Nós começamos amando e estamos a cada dia vivendo este amor de forma crescente. Eu costumo dizer para a turma que está chegando agora, né, que cada dia mais a comunidade fica melhor. Cada dia mais, porque cada dia mais aqueles que começaram lá no início comigo estão sendo aperfeiçoados, como eu também sou mais trabalhado, e estamos sendo aperfeiçoados para praticarmos a cada dia mais o amor uns para com os outros, para viver esta vida de amor, de santidade. Então isso faz
com que aqueles que vão chegando agora estejam usufruindo melhor ainda desta maravilhosa bênção que é viver em amor uns com os outros, dos nossos relacionamentos uns para com os outros. Então ele diz, vocês estão praticando isso, é verdade, mas há ainda algo que pode ser melhorado, nós podemos crescer, olha só. Contudo, versículo 10, vos exortamos, e exortar aqui não é chamar a atenção, não é brigar não, isso perdeu essa conotação bíblica não. Esta palavra exortar aqui é estimular, é motivar. Contudo vos motivamos, exortamos, contudo nós estimulamos vocês, irmãos, a progredirdes cada vez mais e mais. Eu amo hoje, quero amar mais amanhã. Eu estou vivendo em santidade hoje, quero viver mais amanhã. Eu estou vivendo em pureza hoje, quero viver mais amanhã, porque a vida cristã é de fé em fé, de glória em glória. Eu vou crescendo, o amor vai crescendo, o amor vai frutificando, o amor vai aumentando, porque o amor de Deus já está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quanto mais nós somos batizados no Espírito Santo, batizados com fogo, quanto mais este rio do Espírito flui do nosso interior, quanto mais ele flui, mais flui o amor de Deus, mais cresce o amor de Deus, mais irriga o amor de Deus a vida dos nossos amados, dos nossos irmãos, dos nossos relacionamentos. E isso é maravilhoso para você e para mim. Nós não somos mais crianças. Meu irmão, aquilo que eu era há 32 anos atrás, eu tenho que melhorar a cada dia. Hoje eu não posso estar no mesmo nível que ontem. Amanhã eu não posso estar no mesmo nível que hoje. E é diligenciardes por viver tranquilamente. Cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Coisa maravilhosa. Estou chamando a atenção dos amados aqui, quase todo dia, para uma questão que está muito destacada hoje em dia na internet, que é as pessoas falarem da vida uns dos outros, né? Que coisa triste, coisa terrível. Eu não sei você, eu acordei hoje, eu sempre acordo muito cedo, 5h30, 6 horas, e aí eu começo as minhas atividades de oração, de reflexão, de leitura bíblica, de adoração. Eu vou para a reunião de oração, eu volto, eu tenho a live, ainda que da live eu vou tendo tempo com a Áurea aqui no nosso café, na nossa comunhão. Aí depois eu saio, vou fazer as minhas atividades que eu tenho que fazer durante o dia. Confesso, aí encerra a tarde com oração, atendendo as pessoas. Eu confesso a você, à noite hoje eu tenho minha célula, e aí vai a atividade. Eu vou te falar, eu não tenho tempo para ficar falando da vida dos outros, não. Eu não. A pessoa, fazer fofoca, ficar falando. Gente que vem me trazer notícia aqui do outro. Deixa eu dar uma dica para você. Uma pessoa me ligou outro dia, muito amada, e falou: olha, estou te ligando porque está acontecendo uma situação na minha família e eu não quero que você saiba por terceiros. Eu disse para ela: olha, eu acho difícil eu saber por terceiros, porque as pessoas sabem que para falar comigo do outro, tem alguns princípios que eu considero. Primeiro princípio, você vai falar de alguém comigo? Vai. Eu posso ajudar? Posso ajudar? Falando com a pessoa que você me falou. Segundo, eu vou pedir para você falar com ela, se você ainda não falou, em 24 ou 48 horas, porque depois eu vou falar com ela que você falou dela comigo. Terceiro, o que você vai falar dela, não é só dela, o que você vai falar dela, vai fazer o quê? O que vai gerar de bênção para ela? Porque se não vai gerar, meu irmão, minha irmã, desculpa, não me interessa ouvir. Não, eu não quero saber. Eu não. Saber do problema, do pecado, da vida do outro, para quê? Cuida da sua vida, precioso. Oh, amado. Cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida do seu casamento, cuida da sua família.
Ao invés de ficar olhando o outro, ficar preocupado com o que o outro está fazendo, deixando de fazer, onde ele está indo, deixa de ir. Larga de ser fofoqueiro, meu irmão. Põe essa língua sua para dentro da sua boquinha, fica caladinho, que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio, querido. Precioso. Não fica falando mal dos outros, não. Se você não tem como ajudar, se você não tem como ir lá e servir, se você não tem como ir lá e abençoar, fica caladinho, só ora. Deus é poderoso para ouvir sua oração. Você é uma pessoa tão espiritual. É como as pessoas chegam para mim com essa desculpa esfarrapada: pastor, eu vou te falar, mas é para você me ajudar em oração. Eu falo: peraí, irmão, você já está orando? Já falou com a pessoa, já chamou, já mostrou. Ah, misericórdia. Não, porque ele não vai aceitar. E por que eu tenho que aceitar? Ó, gente, vou falar com você de maneira muito clara, que eu aprendi há muitos anos. Muitos anos. Ali, nós fomos aconselhar uma pessoa e ela falou tantas coisas de problemas da vida conjugal. E nós voltamos para casa, e a gente era muito jovem, e eu olhava para ela, olhava para mim, e a gente falava assim: será que é verdade? Será que isso acontece mesmo? Então nós ficamos chocados. Chegou em casa, a gente não conseguia dormir. Aí nós ligamos para o pastor Antunes, 11 horas, quase meia-noite. Rapaz, ora com a gente, porque nós ouvimos tanto coisa ruim agora, que a gente está perturbado aqui, para ele orar conosco. Nós oramos, ele orou, e aí ele nos disse algo que nós aprendemos para a vida. Nunca receba lixo do inferno, muito menos relacionados a detalhes de pecados. Já viu quando a pessoa peca, ou quando ela vai contar para você o pecado de alguém, e ela começa a esmiuçar e contar os detalhezinhos mais sórdidos, puros, nojentos, asquerosos, infernais, malignos, e ela começa a lançar: meu irmão, minha irmã, rejeite isso em nome de Jesus. Diga: opa, aqui não. Aqui é mente de Cristo. Aqui eu só trago a esta memória aquilo que me dá esperança. Aqui habita ricamente a palavra de Cristo. Aqui não está liberado para entrar outra coisa que não edifique este templo. Deixa eu dar uma notícia para você, meu amado, precioso irmão. Nós só devemos proferir palavras que possam edificar a vida uns dos outros. Não diferentemente, só deveríamos ouvir palavras que viessem a edificar a nossa vida. Eu não sou obrigado a ouvir lixo do inferno de ninguém. Cada um deve confessar os seus pecados a Deus. Se quer confessar a sua transgressão, o seu pecado, a pessoa tem que ficar bem e falar: olha, eu pequei. Cometi um adultério, eu pequei, cometi uma fornicação, eu pequei, vendi o meu corpo em prostituição, eu pequei, furtei, eu pequei, roubei, eu pequei, odiei e cometi um assassinato, um homicídio no meu coração contra o meu próximo. Ok, oremos, libere perdão para si mesmo, receba o perdão de Deus e assunto encerrado. Eu não tenho que saber de detalhes de pecado de ninguém. Eu não recebo isso da minha mente. A minha mente é uma mente renovada, uma mente que é renovada pela palavra de Deus. Então, quando você e eu fazemos isso, nós fechamos as portas para todo dardo, seta inflamada do maligno na nossa mente. E aí a nossa mente se torna uma mente livre, e é por isso que nós podemos chegar à noite e em paz nos deitar e logo pegar no sono, porque o Senhor é que nos guarda e nos sustenta, porque na nossa mente o que está transbordando, o que está fluindo é a palavra de Deus, as promessas de Deus, as maravilhas de Deus, as boas lembranças de tudo aquilo que o nosso Pai Celestial tem para nós, fez em nós, faz em nós e há de em todo o tempo aperfeiçoar em nós e através de nós. Isto é maravilhoso. Portanto, receba na sua vida a bênção, a provisão do amor, da graça, da bondade, da misericórdia, da compaixão de Deus. Lance para trás das suas costas o que Deus já lançou quando Ele te perdoou todos os seus pecados e todo o seu passado, porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deixa o passado no lugar que ele tem que estar, no esquecimento lá atrás. Viva o novo, hoje é um novo dia, celebre este novo dia com alegria, com gratidão no seu coração e sempre, 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 sempre lembre-se, você está em aperfeiçoamento,
você está em crescimento, você está crescendo, aumentando a cada dia o poder, a vida, a alegria, a paz, o amor, a graça, a bondade, o fruto do Espírito, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Tudo está aumentando, todo dia aumenta no seu coração, todo dia cresce no seu coração. Não retroaja. Não, vá para frente. Vacilou aqui, vacilou, pede perdão a Deus, começa de novo. Mas não começa lá de trás, não, meu irmão. Começa de onde você parou, porque onde você parou foi até onde Deus te levou. É daqui para frente. Não tem que ficar murmurando, remoendo passado. Não tem que ficar parado e ficar, ai, caí, oh meu Deus, caí. E agora? Agora levanta. O Senhor é a tua força, é Ele que te sustenta. Bora, levanta e vamos caminhar. E daí? Fazer o quê? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. 1 de João, capítulo 2. Estas coisas, versículo 1, vos escrevo para que não pequeis. Objetivo, propósito da vida cristã, não pecar, viver em santidade, justiça perante Ele todos os dias, em todo o tempo, em toda a vossa maneira de viver, sede santos. 1 de Pedro. Bem, mas, 1 de João, capítulo 2. Mas, se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos de todo mundo. Então, se você e eu, porventura, viermos a pecar, a gente levanta, pede perdão e continua. Porque o nosso Deus que começou esta boa, linda, maravilhosa obra de salvação, redenção e santificação, o mesmo Deus que começou esta linda obra, que nos faz crescer e aumentar em amor, este mesmo Deus que nos santifica em tudo, todo o nosso espírito, alma e corpo, este mesmo Deus que nos guarda do maligno, que coloca em nós o poder de rejeitarmos o mal e escolhermos o bem, este mesmo Deus que fez novas todas as coisas na nossa vida, este mesmo Deus há de aperfeiçoar a sua obra, a obra é dele em nós, até a volta de Cristo Jesus. Isto é muito bom, para que você possa viver com alegria, com leveza e com prazer. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor renove sobre você a graça dele, a bondade dele, o amor dele nesta manhã. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela paciência de me suportar aqui, de me ouvir, de me assistir. E eu espero que você tenha uma terça-feira muito abençoada e que em todo o tempo você desfrute do crescer e do aumentar deste amor que está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.